No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca. E assim foi. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto com semente, conforme as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão semente segundo as suas espécies, e árvores que dão fruto com semente conforme as suas espécies. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele governe sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os seres que se movem pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera.